Pois é, pessoal, e o Atlético anunciou a contratação de Eduardo Barroca para o lugar de Wagner Lopes no restante do Campeonato Brasileiro da Série B. Faltam 10 jogos e o Atlético precisa de 6 vitórias para chegar aos 65 pontos e se classificar. Pode ser que com 5 vitórias seja suficiente pelas projeções atuais do campeonato, mas 65 pontos é uma pontuação muito segura para conseguir a classificação. Wagner Lopes, segundo o presidente Adson Batista, os jogadores não estavam mais respondendo aos comandos dele, que o time caía só no segundo tempo. Então o problema é, eles obedeciam no primeiro tempo e desobedeciam no segundo, é isso? Então não dá para entender. Então essa substituição eu questiono bastante, essa saída do Wagner Lopes. E agora a contratação do Eduardo Barroca. É bom técnico, será? Será que ele vai dar conta do recado? Vai levar o time à Série A? Eu acredito que a missão de colocar o Atlético na Série A, ela não é uma missão difícil. Basta você manter o aproveitamento, manter o que estava sendo feito, que o Atlético vai conseguir o acesso. Então não é uma missão complicada. O Barroca, com seu pequeno currículo ainda de jovem treinador, ele pode colocar no seu primeiro ano dele como técnico profissional um acesso no currículo. Coloquei um time na primeira divisão do futebol brasileiro. A missão não é complicada. Mas, no que pensa o Atlético, será que ele é o ideal? Por que o Atlético contratou o Eduardo Barroca? Baseado em quê? Eu vejo que o Eduardo Barroca, 37 anos, já foi treinador do Sub-20 do Corinthians, do Sub-20 do Botafogo, já trabalhou como auxiliar técnico no Corinthians, já trabalhou como auxiliar técnico no Botafogo, trabalhou no Madureira, trabalhou no Audax do Rio. Então tem um currículo aí entre categorias de base, Corinthians Sub-17, então ele tem um currículo nessa situação. Então ele já tem uma vivência nesse sentido. E ele tem um estilo de jogo, ele tem uma personalidade, ele adota o esquema de valorização da posse de bola, de um futebol ofensivo, de futebol vistoso, mais ou menos parecido com o Fernando Diniz. Inclusive ele já disse que se inspira no Fernando Diniz em algumas situações, gosta do Fernando Diniz e o admira, por exemplo, no seu relacionamento do dia a dia com os jogadores, a didática, o jeito de lidar com o atleta. Então ele tem esse estilo. E até que ponto isso contribui para o Atlético no final? Para mim, não contribui em nada. A não ser que o Atlético esteja pensando para que na próxima temporada ele tenha um estilo de jogo dessa maneira. O Atlético já tem um padrão. Ele não precisa mudar o padrão. Porque o problema não é padrão de jogo. E se é que tem problema na equipe do Atlético. Então, o estilo de jogo não é o que deve ter motivado a contratar. Porque o Barroca, ele vai ter que chegar no Atlético e vai ter que manter o que vinha sendo feito. Ele não vai poder inventar. Porque se ele inventar, ele corre o risco de desandar o que vinha sendo feito, e aí o Atlético perder terreno, perder pontos, perder a vantagem que tem para os concorrentes e não conseguir o acesso. Ele vai conseguir. Se ele inventar, ele corre esse risco dentro da equipe rubro-negra. E outra coisa, que na minha opinião é uma desvantagem a contratação dele, é a falta de experiência na Série B do Campeonato Brasileiro. E ela é importante principalmente nessa reta final. Não seria tanto, por exemplo, no início da competição, para começar o Brasileiro da Série B, antes das 38 rodadas. Mas nas últimas 10 é. Porque você vai para jogos difíceis em lugares diferentes, em que você não conhece o adversário, em que o Barroca ainda não conhece o treinador adversário, não conhece o estádio, como é jogar lá, ainda não conhece o elenco do Atlético. Ele estava acompanhando outro campeonato, ele estava na Série A do Campeonato Brasileiro. Então eu acredito que o Atlético deveria ter trazido um treinador mais familiarizado com a Série B, mais cascudo, mais experiente, que tivesse passado por esse tipo de situação
que o Atlético vai ter que passar. E aí um comandante que não tem esse tipo de vivência, que vai ter que perguntar para o Adson, para o auxiliar técnico, para o preparador físico, o que ele faz, para o auxiliar, o que ele faz, como é que é esse time, como é que é esse jogador, ele vai ter que conhecer a Série B do Campeonato Brasileiro. Eu acho que nesse ponto o Atlético tem a perder. Não digo que a contratação do Eduardo Barroca irá comprometer o acesso do Atlético. Acredito que o acesso do Atlético ele não é tão complicado assim. Mas a contratação do Atlético foi muito arriscada.